Bom dia, pessoal. Estou aqui eu mais uma vez, a professora Carol, para dar mais uma aula da disciplina Epidemiologia em Saúde para os meus queridos alunos do P4 de Educação Física, não é isso mesmo? Ora lá, o tema de hoje é dislipidemias e mortalidade no mundo e no Brasil. E agora uma imagem dessa chega a dar um susto no fígado, não é mesmo? Mas, meus queridinhos, para a gente iniciar o assunto sobre as dislipidemias, a gente precisa estudar um pouquinho sobre o metabolismo dos lipídios. Essa figura, ela retrata o ciclo de transporte dos lipídios no plasma. Bem, a gente sabe que além das diferenças em tamanho, densidade e composição química, eu acredito que vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina, sobre fisiologia, por exemplo. As lipoproteínas, elas podem se diferenciar entre si em relação à modificação. E, além disso, né, em modelos in vivo, essas lipoproteínas elas podem se diferenciar por oxidação, glicação ou descialização. E aí essas modificações elas vão influenciar no seu papel no metabolismo lipídico e no processo aterogênico. Então, a gente observa aí nessa figura os ciclos exógeno e endógeno e também o transporte reverso do colesterol, conforme a gente vai estudar, vai analisar melhor essa figura. Bem, as lipoproteínas, elas participam de 3 ciclos básicos de transportes dos lipídios no plasma. O primeiro ciclo, que é exógeno, no qual as gorduras são absorvidas no intestino e chegam até o plasma, certo? Isso sob a forma de quilomicrons. E após a degradação pela lipase lipoproteica, a LPL, chega ao fígado ou aos tecidos periféricos, certo? E temos também o ciclo endógeno, em que as gorduras do fígado elas se direcionam aos tecidos periféricos. No caso, a lipoproteína de densidade muito baixa, que é a VLDL, ela é secretada pelo fígado e por ação de lipases, cadê minha seta? Aqui é VLDL, ela é secretada pelo fígado. E por ação das lipases, da lipase proteica, no caso a LPL, cadê minha seta? Ela transforma em lipoproteína de densidade intermediária e posteriormente, acerta Jesus, aqui é intermediária e posteriormente em LDL, que é justamente a que carrega os lipídios, principalmente o colesterol, isso para os tecidos periféricos. E depois a gente tem o transporte reverso do colesterol, certo? A gente tem o transporte reverso do colesterol, em que as gorduras, principalmente o colesterol dos tecidos, retorna para o fígado. Aí as HDL nascentes, elas captam colesterol não esterificado de tecidos periféricos, isso pela ação da lectina colesterol acetiltransferase, que é essa daqui, LCAT, formando as HDLs maduras.
Isso por meio da proteína de transferência de colesterol esterificado, que é essa conhecida aqui como CETP, a sigla dela no caso, né? E aí ocorre também a transferência de estéreis de colesterol da HDL para outras lipoproteínas, como a VLDL, certo? Aqui é resumido, viu, gente? É só que eu queria que vocês recapitulassem, porque eu acredito que em algum momento do curso vocês devem ter visto esse ciclo endógeno e exógeno dos lipídios. Ou eu não sei se vocês pagam a disciplina fisiologia, anatomia, eu não sei qual a denominação das disciplinas que vocês viram, mas eu acredito que em algum momento do curso vocês devem ter visto o ciclo endógeno e exógeno dos lipídios, certo? Então eu só fiz uma recapitulação para que vocês não ficassem tão perdidos, certo? E aí vocês podem perguntar, professora, mas o que diabo é dislipidemias? Bem, a dislipidemia ela é definida como um distúrbio que ela vai alterar os níveis séricos dos lipídios, que são as gorduras, certo? Assim como a hipertensão também é um dos fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares e também cerebrovasculares, as dislipidemias também podem favorecer também pode ser um fator de risco para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Aí, para reduzir o risco de infarto ou acidente vascular cerebral, conhecido AVC ou derrame, e outros eventos cardiovasculares, são indicados alguns tratamentos, seja medicamentoso ou não medicamentoso, mas principalmente tem uma preocupação em relação a tratamentos não medicamentosos, que basicamente está relacionada à alteração do estilo de vida, certo? Na dislipidemia, a gente observa que há uma alteração dos níveis séricos dos lipídios. Aí as alterações do perfil lipídico, ele pode incluir colesterol total alto, triglicerídeos alto também, colesterol de lipoproteína de alta densidade baixo, que é o HDL, níveis elevados de colesterol de lipoproteína de densidade baixa, que é a LDL. Em consequência, a dislipidemia ela é considerada como um dos principais determinantes da ocorrência das doenças cardiovasculares, juntamente, é claro, com a hipertensão, certo? E aí, dentre as possibilidades de risco está a formação da aterosclerose, que é o espessamento e perda da elasticidade das paredes das artérias, justamente por conta desse acúmulo de gorduras. Também é um fator de risco para infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica do coração. A doença isquêmica do coração é principalmente relacionada à diminuição da irrigação sanguínea no coração, justamente por conta do acúmulo de gordura na parede das artérias e das veias. E o famoso derrame ou AVC, que é o acidente vascular cerebral. E aí, de acordo com o tipo de alteração dos níveis séricos dos lipídios, a dislipidemia ela pode ser classificada como hipercolesterolemia isolada ou hipertrigliceridemia isolada. Também temos a hiperlipidemia mista, que também é um importante tipo de dislipidemia e que promove também, também é considerado como um fator de risco para todas essas doenças que a gente citou, que eu citei anteriormente.
Bem, os níveis de lipídios na corrente sanguínea, ele geralmente está associado ao hábito ao hábito reduzido ou ao sedentarismo, ao hábito reduzido da prática de exercícios ou sedentarismo. É um dos fatores também. A ingestão de bebidas alcoólicas, a ingestão do excesso de carboidratos e gorduras. Além disso, o índice de massa corpórea e idade, ela também influencia as taxas de gordura sérica. Por isso, gente, a atividade física aeróbica regular, como corrida e caminhada, ela constitui uma medida auxiliar para o controle da dislipidemia. E aí, em relação à classificação das dislipidemias, nós vamos ter, elas vão ser classificadas de acordo com a etiologia, né, e também com apoio de exames laboratoriais. E aí nós temos as dislipidemias primárias, que é quando ocorre distúrbios lipídicos de origem genética, ou seja, a pessoa pratica esporte, a pessoa tem uma alimentação saudável e tal, mas mesmo assim a pessoa tem uma tendência a desenvolver a dislipidemia, isso por conta dos fatores genéticos, certo? Essa é a dislipidemia primária. A dislipidemia secundária, ela está relacionada ao estilo de vida inadequado. Também está associado a outras doenças que podem desenvolver uma dislipidemia ou pode estar associada à dislipidemia. A dislipidemia ela também pode ocorrer por conta de alguns medicamentos, porque vocês sabem que todo medicamento tem reação adversa, né? Você sabe que você toma um remedinho e para ajudar a controlar uma coisa e acaba ferrando com outra, né? Vocês sabem disso. Então, a dislipidemia secundária ela também pode ser promovida através de uso de alguns medicamentos. Desculpa, pessoal, essa minha tosse de cachorro brabo crônica. Aí o tratamento das dislipidemias, ele pode ser farmacológico e pode ser também não farmacológico. O tratamento não farmacológico, ele está associado, por exemplo, a uma terapia adequada, a uma terapia nutricional adequada, a mudanças de estilo de vida, a uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regulares, a suspensão do tabagismo, a diminuição do estresse. Estou lascada então, viu? Vou desenvolver rapidinho a dislipidemia. A diminuição da obesidade. Ai, meu Jesus do céu, me lasquei de novo. E aí vocês podem me perguntar, professora, como que eu posso ajudar a controlar ou a tratar, a prevenir a dislipidemia? Eu, como profissional de educação física, o que eu posso fazer? Bem, a gente sabe que a prática de exercícios físicos ela é considerada como uma das principais intervenções não farmacológicas contra a dislipidemia e também contra as doenças vasculares. Isso porque exerce influência na melhora do perfil lipídico, assim como na condutância vascular, na complacência arterial, auxilia na modulação autônoma em relação ao balanço simpato-vagal, também está relacionada à diminuição dos níveis de pressão arterial, à redução dos níveis de gordura corporal,
a normalização da glicemia, entre outras respostas benéficas. E qual é o profissional mais bem capacitado para prescrever um exercício físico? Quem é? O profissional da educação física, meu amigo. E é aí que vocês entram, certo? Com base na quinta diretriz brasileira sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose, é recomendado que exercícios aeróbicos como caminhadas, corridas leves, ciclismo e natação também devem ser realizadas de 3 a 6 vezes na semana. Isso em sessões com duração de 30 a 60 minutos, com intensidade entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima. Assim como também é recomendado a realização de exercícios resistidos em complemento aos exercícios aeróbicos com intensidade correspondente a 50% da força de contração voluntária máxima. Ou seja, quem é o profissional mais bem capacitado para o controle e também para o tratamento, para auxiliar esse tratamento não medicamentoso da dislipidemia? Vocês, bebê, certo? Então, nenhum assunto que eu passo aqui para vocês é em vão. Vocês são profissionais extremamente importantes para a promoção e para a prevenção de saúde e também para a recuperação da saúde, tá certo, bebezinhos? Bem, o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje é isso. Vai ter alguns vídeos complementares para auxiliar a fixação do assunto. Então, tchauzinho. A gente se encontra em breve. Lavem as mãos, usem máscaras e fiquem em casa, viu, cambada? Um beijo, tia Carol tá morrendo de saudade de vocês, viu? Se cuidem.